O pacote de Abreu. A corrupção no Brasil, o separatismo, infelizmente, tem sido muito difícil ao povo brasileiro manter-se unido. E isso, para quem viaja pelo Brasil, é mais do que evidente. O que une o povo brasileiro é a migração interna. Hoje tem gaúcho pelo norte, nordeste, oeste do Brasil, catarinense, como também tem, e paranaense, como também tem nordestino espalhado pelo Brasil inteiro, né? Já o pessoal dos lugares mais bonitos tem mais dificuldade de sair dos seus berços, né? Mas a corrupção tem sido um câncer permanente na história do Brasil. Ela ganhou consistência com as capitanias, com o governo português, por causa da exploração de minérios, principalmente. Era uma mina, vamos dizer, era uma fonte fantástica de dinheiro e tentar escapar dos tributos da metrópole de Portugal, do Império Português, era um grande negócio para quem vivia aqui, fosse ele português ou não. Depois, atuação de minorias, a formação de culturas locais. Gradativamente, à medida que o tempo passa, é natural que cada povo de cada lugar do Brasil tenha sua visão específica do que fosse aquele país de dimensões continentais, tropical e com tantos desafios. A tentativa de unificar o Brasil, ela passou por diversas experiências. E a última foi essa democracia improvisada após o último período militar. Ele durou muito e até por esforço de quem mandava no Brasil, houve uma tentativa de, vamos dizer assim, de afastar da mente dos brasileiros veleidades políticas. O que importava era a vontade de generais, marechais, a vontade e o que dizia o almanaque do exército, por exemplo. No fim do Império, a marinha era monarquista, e assim tem sido sempre. Agora, é um momento perfeito para a gente pensar com profundidade no modelo institucional brasileiro, na organização das suas unidades, na valorização local dos municípios, que é onde o pesadelo pode ser grande. O caso aqui de Curitiba é ridículo, como era em Blumenau e outras cidades. Você vê que para qualquer coisa dependia da autorização de Brasília. As agências de Brasília estão na Lua ou em Marte, ou Júpiter. Brasília não reflete em hipótese alguma o que é o Brasil. E lá, quem vai para lá não sai mais de lá, passa a ser talvez uma pessoa com altíssimo nível cultural, etc., mas sem a visão do povo, do contato popular direto, ainda mais se ele for funcionário público, político, muitas vezes com direito a transporte especial, automóvel, motorista, coisas assim. Mas é melhor uma separação organizada, é o caso da Comunidade Europeia, do que uma união forçada.
A própria comunidade, a União Europeia está sentindo violentamente os efeitos da até forma poética com que ela foi conduzida. Chega um momento que o pessoal percebe que certas liberalidades podem destruir o país. E aí a saída, como aconteceu com a Inglaterra agora, da União Europeia. E só não aconteceu na Grécia por causa da tremenda dependência da Grécia em relação à Europa financeira. E a Grécia sempre foi pasto dos impérios. Os gregos, desde os tempos áureos de Atenas, nunca tiveram, vamos dizer assim, organização adequada para enfrentar seus vizinhos e por sorte, às vezes graças à inteligência e o amor às suas cidades, é que de fato a Grécia sobreviveu ao período de invasões da Pérsia na época, e assim foi. Mas o Brasil é um país que pode ter 5 unidades bem organizadas, que seriam as suas regiões. É uma sugestão, talvez até leviana, mas nós temos que pensar em como sobreviver, como nós vamos fazer para enfrentar isso tudo. Não é simples. Então aqui, sul, sudeste, norte, nordeste, o fato é que tem que haver um equilíbrio que respeite as vontades das unidades, dos estados, como dentro dos estados o império da cidade. É uma coisa até chata quando a gente vê uma cidade renunciando a seus direitos. No caso aqui nós temos a situação da Sanepar, onde foi delegado ao governo do estado a definição de tarifas. O irredento aqui, até o título desse blog vem de um momento em que eu fui chamado de irredento e quis entender por quê. Gostei, criei o blog naquela época. E aí eu tenho colocado a minha visão em relação ao Brasil. O Brasil pode, de fato, ser uma federação de estados com maior independência. Os Estados Unidos é assim, tanto assim que o nome é Estados Unidos, não é exatamente o império de os Estados Unidos é um império para fora, para dentro é um país com diferenças colossais em relação à própria legislação de serviços essenciais. Tentam unificar, mas as reações sempre são grandes. Então, para nós aqui, até para lembrar eventos ruins, é bom não esquecer o pacote de abril. Foi talvez onde, no período militar, nós criamos um desequilíbrio democrático que é óbvio, ao gosto e prazer de quem se beneficia disso. Nós não vamos ter mudanças a menos que o povo reaja ou mostre com firmeza o que quer. Estava vendo agora esse artigo, né, essa reportagem do G1, da Globo, né? E o pessoal do Norte e Nordeste também toma essa consciência. Aliás, o Pará, a província do Pará, só não se separou do Brasil por milagre. Então,
o norte e o nordeste tem petróleo, tem tudo, minérios. O Pará e o Maranhão são tremendamente ricos, e o Amapá de recursos minerais conhecidos, explorados de forma legal ou ilegal. No Amazonas nós temos as culturas indígenas fortes, que podem até, junto com quem vive naquela região, no noroeste do Brasil, ter uma forma própria. Porque a visão de cada um é diferente. É como disse o Michel Foucault, a arqueologia do saber, né? É o problema da expressão, da linguagem. Quando a gente faz uma afirmação aqui, ela pode ser entendida de muitas maneiras, dependendo da educação e da visão tribal, local, regional, e por aí afora. Cada um tem que ter o direito de viver como acha melhor. Ontem, ainda vendo um filme feito por Samuel Bauman, fantástico, né, sobre cultura do século XXI, e lembrando dos livros da Hannah Arendt e outros, onde essas questões sempre foram colocadas. Então, gente, vamos repensar o Brasil, porque do jeito que está não dá. Quer dizer, o governo que está em exercício, e talvez se preparando para as Olimpíadas, ele está se desautorizando, agindo de forma semelhante àquele que pretendia substituir, até com mais, vamos dizer assim, frouxidão, e dando elementos para uma crise mais longa, e tomando decisões sem um plebiscito, sem uma consulta à nação de forma adequada. Decisões que são pesadas. O mundo está em crise, a gente não pode ter ilusões, mas também não precisa aceitar tanta irresponsabilidade.